Boa noite, meus irmãos. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23. Gálatas 5, capítulo 22, Gálatas 5, 22 a 23. Nós temos pregado em uma série nesse texto, temos falado sobre o fruto do Espírito, e hoje nós falaremos sobre bondade. Portanto, o título dessa mensagem é: o fruto do Espírito é bondade. Só existem duas religiões no mundo, em última análise. Exatamente isso. A religião verdadeira e a religião falsa. É que a religião falsa, ela se desdobra em vários ramos de falsidade. Por isso é que existem muitas religiões no mundo. Mas, no fundo, a origem dela é a mesma. A religião falsa, ela tem sua origem numa amálgama formada pelo pecado humano, as ações satânicas e o mundo corrupto debaixo da queda. A religião verdadeira, por sua vez, tem a sua origem em uma fonte espiritual, sobrenatural e divina, parafraseando as palavras de Jonathan Edwards, embora ele estivesse pregando essas palavras a respeito das verdadeiras afeições. Mas nem sempre é fácil distinguir a verdadeira religião da religião falsa. Por quê? Porque uma das características da falsa religião é parasitar a verdadeira religião, usurpá-la, inclusive os seus princípios éticos, transformando-os em legalismos e moralismos baratos e vazios. E ainda os vende a mentes incautas como algo bom. Mas quem é habitado pelo Espírito Santo sabe muito bem que o fim dessas mentiras revestidas de pseudo-verdades é a morte. Mas por que eu estou introduzindo a mensagem desta noite por meio deste viés? Porque nesta carta aos Gálatas, Paulo está instando os Gálatas, que foram enfeitiçados pelo legalismo judaico, a se voltarem para a verdadeira religião, que é o Evangelho. E nesse capítulo 5, especificamente, Paulo está instruindo os Gálatas, mostrando a eles que uma das evidências de se viver o Evangelho é viver no Espírito. Gálatas 5,16. Portanto, vamos resumir em poucas palavras o que é o Evangelho. Deus Pai envia o seu Filho, Jesus Cristo, o Deus Filho, para salvar pecadores. Mas como que Cristo salva pecador? O pecador ouve a mensagem do Evangelho e o Espírito Santo regenera o seu coração e aplica a mensagem do Evangelho no seu coração. Mas não para por aí. Uma vez o pecador salvo, o Espírito continua a sua obra de santificação na vida dele. Como? Aplicando as implicações do Evangelho no seu coração. Então, o cristão vai crescendo e amadurecendo na fé, enquanto Deus é glorificado. Isso é viver no Espírito. E quem vive no Espírito, inevitavelmente expressa o fruto do Espírito, que se manifesta em um repertório de virtudes cristãs, e uma dessas virtudes é a bondade. Então, irmãos, ao lermos a lista de virtudes do fruto do Espírito, em Gálatas 5,
22 a 23, que temos lido nos últimos domingos, nunca, jamais desassociem essas virtudes do Evangelho, porque elas são resultantes da ação do Espírito na vida do pecador regenerado. Sem o Evangelho, você transforma essa lista em um sistema moralista sem valor eterno. O que autentifica o valor dessas virtudes é o Evangelho, a redenção em Cristo. Qualquer religião que ensina que as pessoas devem ser boas, não se enganem. Ela busca redenção fora de Cristo, fora do Evangelho. Embora a graça comum permita muitos atos de bondade entre os não crentes, os incrédulos. Portanto, leiamos Gálatas, acompanhe comigo, capítulo 5, dos versículos 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então vejamos o que a Bíblia, uma vez que a mensagem é sobre bondade, o fruto do Espírito é bondade, vejamos o que a Bíblia diz sobre bondade. Para isso vamos dividir a mensagem em duas partes. A primeira parte vamos falar sobre a bondade de Deus. E na segunda parte sobre a bondade dos servos de Deus. E nessa segunda parte nós vamos dividi-la em dois pontos, em dois subtópicos. A bondade dos servos de Deus no serviço do reino de Deus. E, segundo ponto, a bondade dos servos de Deus no serviço ao seu próximo. Então comecemos abordando sobre a bondade de Deus. Num certo sentido, só existe um ser bom, que é o ser divino, Deus. Mas em que sentido de bondade? No sentido absoluto. Deus é absolutamente bom. Ninguém mais exerce bondade nessa magnitude. Nas Escrituras nós percebemos implicitamente isso, por exemplo, naquele diálogo entre Jesus e o jovem rico, em Lucas 18, dos versículos 18 a 25. Na primeira parte da narrativa, Jesus é abordado por um homem rico, aparentemente interessado em herdar a vida eterna. Eu falo aparentemente interessado porque o seu interesse não estava exatamente alinhado a uma real disposição dele em herdar a vida eterna. Se você ler toda a narrativa, você vai perceber isso com facilidade. Pois bem, Lucas 18 está escrito: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, por ser mestre por excelência, conhecia integralmente o coração daquele homem, que o chamara de bom mestre, como ele conhece a todos nós. E como mestre que é, ele não perdeu a oportunidade para intervir na compreensão comum daquele homem que ele tinha a respeito de bondade, e Jesus eleva o nível para um conceito divino. No versículo 19 de Lucas 18, Jesus respondeu: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Então, a ideia da resposta de Jesus àquele homem é basicamente o seguinte: ok, amigo, digamos que você tenha razão que eu seja isso que você está dizendo que eu sou, bom mestre. No entanto, só existe um que é bom, no sentido absoluto: Deus. Você está pronto para lidar com as implicações disso? Com as implicações da bondade de Deus? A gente sabe que a pergunta é retórica. Ninguém está.
Mas voltando àquele homem, a verdade é que ele não tinha a menor ideia com quem ele estava conversando, porque se ele tivesse realmente, a única reação adequada era ele render aos pés de Cristo em profundo temor, gratidão e rendição de louvor. Claro, ele estava diante de Deus, o mesmo Deus que no Antigo Testamento não se cansou de manifestar bondade sobre bondade, incontáveis atos de bondade sobre um povo miserável, ingrato e rebelde. O Deus que disse a Moisés, quando ele lhe rogou que mostrasse a sua glória, em Êxodo 33, 20, Deus respondeu a Moisés: você não poderá ver a minha face, porque nenhum ser humano pode ver a minha face e continuar vivo. No entanto, está lá agora, aquele homem diante de Cristo, diante da face humana de Deus, e pasmem, vivo. O que é isso? Senão a bondade de Deus na sua expressão absoluta. O Deus homem, o Deus encarnado, sendo abordado por pecadores que viraram as costas para Deus desde o Éden, enquanto Jesus os ensinava sobre o caminho da salvação, que é Ele mesmo. E enquanto isso, eles permanecem vivos. E mais do que isso, muitas dessas pessoas sendo redimidas dos seus pecados quando criam no Deus homem. Isso é bondade ao extremo. Isso é excelsa bondade. É interessante ainda, fazendo novamente um paralelo a Êxodo 33, no versículo 19, que Deus, por causa da sua bondade, não deixou Moisés na mão. Na verdade, ele foi muito gracioso, misericordioso e bondoso com Moisés, ao se manifestar a ele, de um modo que aquela pobre criatura não fosse pulverizada, e fortaleceu o seu servo para aquela grande missão que Deus mesmo o havia lhe dado, de conduzir o seu povo no deserto por décadas. Então, em resposta ao pedido de Moisés, que lhe mostrasse a sua glória, na primeira parte do versículo 19, Deus diz: eu farei passar toda a minha bondade diante de você. No Salmo 136, no versículo 1, lemos: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E essa mesma relação de bondade e misericórdia se repete inúmeras vezes em outros salmos e na Escritura como um todo. Então nós podemos concluir que a misericórdia de Deus é uma expressão da sua bondade. E isso, irmãos, é muito significativo para nós, porque o fato de Cristo ter ido à cruz e resgatado pecadores da condenação eterna do inferno só foi possível porque existe um Deus bom. Portanto, só existe misericórdia porque existe a bondade em pessoa. Só existe graça porque existe um Deus absolutamente bom. Então, nessa primeira parte, eu gostaria de fazer uma aplicação, irmãos. É assim que você olha para o seu Deus? É assim que você olha para a pessoa de Cristo? Sim, claro, você me diria. Mas com que profundidade, eu lhe pergunto? Irmãos, nós precisamos entender uma coisa: apreender com profundidade no nosso coração aquilo que Deus expressa no seu caráter e nas suas obras demanda de nós meditação na sua palavra, perseverança nas súplicas para que Deus abra os olhos do nosso coração e nos ajudem a conhecê-lo mais, e confiança na pessoa bendita de Cristo como nosso fiel intercessor, inclusive nos dias difíceis, como esse que o pastor Jonatas nos comunicou e orou depois pela vida dos nossos irmãos.
Normalmente, nada dessas coisas acontecem sem as disciplinas espirituais. Então, para finalizarmos essa primeira parte, não pense que Paulo esteja falando de bondade meramente como um sistema ético de virtudes. Não, a bondade aqui é um resultado de vida no Espírito. E o Espírito só habita na vida daqueles que foram alcançados pelo Evangelho da Graça. Na segunda parte, tratando agora sobre a bondade do servo de Deus, embora somente Deus seja bom em um grau absoluto, em um grau perfeito, a bondade de Deus é um atributo comunicável, isto é, Deus revela esse atributo a nós e compartilha conosco para que nós exerçamos bondade no seu reino e exerçamos bondade com os nossos semelhantes de um modo geral. Para que nós exerçamos bondade em favor da expansão do seu reino, do Evangelho no seu reino, e também para que exerçamos bondade para com os nossos semelhantes de um modo geral. Então, nesse contexto, bondade significa trabalhar em benefício dos outros e não de si mesmo. Eu vou destacar isso em 2 pequenos subtópicos, ilustrando-os com exemplos bíblicos. Então, no primeiro ponto dessa segunda parte, a bondade dos servos de Deus no serviço do reino de Deus. Trata-se da bondade exercida em favor da expansão do Evangelho para a salvação dos perdidos e em favor da edificação da igreja. Primeiro século, Cristo já havia ascendido ao céu. O Evangelho começa a ser proclamado efervescentemente pela igreja e, consequentemente, a perseguição aos cristãos se intensificava. Em Atos 11, 21, é dito que a mão do Senhor estava com a igreja e muitos crendo se converteram ao Senhor. Isso estava acontecendo em Antioquia. E nesse contexto, a igreja de Jerusalém envia até Antioquia um dos discípulos de Cristo, que Lucas, em Atos 11, 24, o qualifica como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Esse homem é Barnabé. E qual a razão dessa qualificação? É que no versículo 23 é descrito que, quando ele chegou em Antioquia e viu a graça de Deus, isto é, o fato de que muitos crentes se converteram ao Senhor, ele ficou muito alegre e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então Barnabé se alegrou com a conversão dos perdidos e edificou a igreja ao encorajar os novos convertidos. Por quê? Porque ele era um homem bom. E isso era inerente à sua natureza humana? Não. Por que então bom? Porque ele era cheio do Espírito. Então, a bondade de Barnabé tinha uma fonte sobrenatural, espiritual e divina por causa da sua fé em Cristo. Interessante, não é? Isso está em perfeita harmonia com o que Paulo está descrevendo em Gálatas 5, 22, sobre bondade. Quando você liga essa virtude do fruto do Espírito ao versículo 16, onde Paulo diz: vivam no Espírito. E assim é a palavra de Deus na sua integridade, na sua coerência. Você observa essa sabedoria e beleza em Deus ter revelado, inspirado os seus homens, os seus servos, para escrever esse livro maravilhoso, a palavra de Deus. Então, uma outra aplicação aqui, querido irmão, depois de ouvir isso, como relacionar vida cristã e congregação local? Como não entender que
A maturidade cristã é desenvolvida numa jornada coletiva. O exercício do fruto do Espírito é desenvolvido no serviço ao reino de Deus a partir da congregação local. Basta você lembrar dessa história que eu contei para você na igreja, entre a igreja de Jerusalém, Antioquia, a vida de Barnabé. O evangelho só tem projeções globais a partir do serviço da igreja local. O evangelho só tem projeções globais por causa do serviço da igreja local. Barnabé era um homem da igreja. Barnabé exercia bondade para com as outras pessoas, porque o Espírito Santo habitava nele e atuava nele. Assim, ele contribuía na expansão do evangelho e edificação da igreja. Portanto, você não pode pensar em maturidade cristã, em exercício de bondade cristã, sem estar ligado ao corpo de Cristo, o meio pelo qual o Espírito Santo atua. Mas, Vânio, há pessoas boas que não são da igreja. Ah, é? Você esqueceu? Primeiro, elas não são boas em si mesmas. Quando você observa alguma bondade em alguém, lembre-se sempre que isso é ação da misericórdia de Deus sobre criaturas caídas. Segundo, tais pessoas não são boas nos termos corretos. Entenda isso. Tais pessoas não são boas nos termos de Deus. Basta você compará-las com a história de Barnabé. Elas não têm o Espírito Santo e nem fé em Cristo. E talvez muitas dessas pessoas exerçam alguma bondade como um meio, como um modo de buscar redenção em si mesmas, a parte de Cristo. E isso é um passo muito perigoso para a justiça própria, cujo resultado é a condenação eterna. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, você sim é chamado a se encher do Espírito e crescer em bondade, nos termos de Deus. Uma outra aplicação. Nós costumamos ouvir aqui na nossa igreja que o discipulado cristão tem como objetivo essencial sermos parecidos com Cristo. Sermos parecidos com Cristo. E como é mesmo que o Senhor Jesus Cristo se apresenta no Evangelho de João, especificamente no capítulo 10, especificamente 10, versículo 11. O bom pastor. E qual é a característica mesmo, qual é a característica crucial do bom pastor? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Característica crucial é o amor sacrificial. É o amor sacrificial. Sim, eu sei, ninguém consegue exercer perfeitamente o pastoreio de Jesus Cristo, mas todos nós somos chamados a exercer o papel de cuidado uns com os outros, de pastorearmos uns aos outros, de demonstrarmos bondade uns aos outros, amando uns aos outros. E não tem como exercer bondade para com os nossos irmãos se não estivermos dispostos a servi-los sacrificialmente. Não tem outro caminho. Esse foi o caminho pelo qual Cristo percorreu. E nós somos chamados a sermos os seus imitadores, exercendo bondade no discipulado congregacional. Foi o que Barnabé fez, imitando o seu mestre, foi o que Paulo fez durante todo o seu ministério, e é o que ele nos ensina aqui em Gálatas 5, 22, sobre o fruto do Espírito. E é o que nós somos chamados a fazer. O segundo subtópico dessa segunda parte da mensagem é a bondade dos servos de Deus no serviço ao próximo. E nesse subtópico eu gostaria de falar a respeito de uma das ações da bondade, que é a generosidade compassiva com o nosso próximo. E eu quero fazê-lo utilizando a parábola conhecida como o bom samaritano,
descrita lá em Lucas 10, dos versículos 25 a 35, narrada por Jesus a um intérprete da lei. O intérprete da lei havia perguntado a Jesus, a fim de pô-lo à prova, como ele faria para herdar a vida eterna. Então Jesus o provocou a evocar a lei. Então ele respondeu a Jesus que a lei consistia em a pessoa amar a Deus com todo o seu ser e amar o seu próximo como a si mesmo. Então, depois dessa resposta, Jesus disse a ele: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas não demorou muito para Jesus expor a hipocrisia daquele homem, porque ele dissimuladamente perguntou a Jesus sobre quem era o seu próximo. Então Jesus contou uma parábola a respeito de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões que, depois de lhe tirar a roupa, lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Lucas 10, 30. Passaram por aquele caminho onde aquele homem estava caído, um sacerdote, e depois um levita, e não o ajudaram. Até que uma pessoa improvável, um samaritano, compadeceu-se daquele homem, o acolheu, cuidou dele, dos seus ferimentos, o colocou sobre um animal e o levou a uma hospedaria e se responsabilizou por todas as despesas dele. E é interessante que depois de Jesus contar a parábola e perguntar ao intérprete da lei quem das três pessoas havia sido o próximo daquele homem, ele não teve dificuldade em responder. Claro, Jesus o colocou contra a parede, não tinha saída, ele teria que responder. O que usou de misericórdia para com ele? Lucas 10, 37. Então Jesus diz: vá e faça o mesmo. Então, nessa passagem, o Senhor Jesus contou uma parábola para um homem judeu sobre a bondade de um homem samaritano. Vocês sabem que judeus e samaritanos tinham uma rixa histórica. Mas ao ensinar através dessa parábola, Jesus não reduziu o exercício da bondade para um tipo de pessoa, para uma etnia, nem mesmo para se tal pessoa é ou não da sua religião. A bondade deve ser exercida a todo tipo de gente, até mesmo para os nossos inimigos, como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então, mais uma aplicação. Irmãos, nem o substantivo bondade, nem o adjetivo bom aparecem descritos nessa narrativa. Mas o ato de bondade do samaritano é explícito através da sua generosidade compassiva. Não tem saída, irmãos. Ser bondoso, generoso para com todo tipo de gente é o que o Senhor nos ensina e nos ordena a fazer. Nós precisamos, sim, clamar ao Senhor por sabedoria, sermos, sim, criteriosos ao exercermos a bondade com o nosso próximo, isto é, identificar reais necessidades de abusos e malandragem. Mas, ainda assim, nós somos chamados a praticar esse fruto do Espírito, que, como você já ouviu, juntando esse ponto com os outros anteriores da mensagem, o conceito de bondade é bastante abrangente, porque ele começa com o próprio Deus e é comunicado a nós, as suas criaturas, criadas à sua imagem e semelhança, para que abençoemos o nosso próximo. Gostaria de fazer uma aplicação final, um pouco mais longa, especificamente sobre a bondade de Deus e a graça de Cristo e o que isso deve gerar em nosso coração. Eu vou ilustrar isso com um episódio real e muito simples. Me permita, por favor, me fazer uma autocitação nesse episódio. Na última segunda-feira, pela manhã, eu fui à padaria comprar pão. E lá estava um senhorzinho idoso, acompanhado de uma senhora, talvez a sua esposa, e ele havia pedido pão com queijo e presunto ou mortadela, com café com leite.
Ele falava meio baixinho para a atendente, ele já bem idoso, e a atendente tinha a atenção toda nele, para atender ele da melhor forma possível, para procurar saber o que ele queria, e ele queria mais café na bebida dele. E ela, com toda a paciência, muito boa vontade, foi lá, fez o que ele pediu, e depois, com toda a mesma boa vontade, ela virou para aquela senhora e perguntou: e você, meu amor? E eu, com a minha atenção toda no senhorzinho, que estava ali saboreando o seu sanduíche, com café com leite, e ele parecia sinalizar para aquela senhora, né? Olha, está muito bom. E aí você me pergunta: mas, Jônio, mas o que isso tem demais? O que tem demais? O que tem demais? A bondade de Deus, só isso. Pense bem, meus irmãos, um senhorzinho bem idoso, talvez não tenha tantos anos de vida pela frente, saboreando o seu sanduíche numa padaria, na companhia de uma pessoa que ele provavelmente ama, sendo bem atendido por uma atendente simpática, com toda a boa vontade, e você me pergunta o que tem de mais? Pense, todos nós viramos as costas para o nosso Criador, justo juiz, que é como o salmista nos ensina em Salmo 7,11, o modo como ele qualifica Deus. Todos nós merecíamos a condenação eterna, imediata. No entanto, Deus faz o sol nascer sobre bons e maus. Mateus 5,45. Fazendo bem ao longo dos séculos, até aqueles que não confessam o seu nome, embora ainda permaneçam perdidos. Foi o que o apóstolo Paulo disse para aqueles pagãos idólatras da cidade de Listra a respeito de Deus, em Atos 14:17. Ele disse: contudo, Deus não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e alegria. Isso é graça. Graça comum, mas ainda é graça. Graça e misericórdia que só existe porque existe um Deus bom, absolutamente bom. Voltando ao episódio da padaria. E a minha atenção naquele senhorzinho foi interrompida pela mesma atendente, que me perguntou o que eu queria. Ela me trouxe os pães que eu havia pedido, e eu não perdi a oportunidade de dizer a ela que havia apreciado a boa vontade dela para com aqueles idosos no atendimento para com eles, e dei a ela os parabéns. Bem, naquele momento eu estava, sim, atento à bondade de Deus, mas é porque eu tinha pregação hoje. Então eu vinha pensando sobre esse assunto durante a semana. Sim, porque provavelmente eu estaria distraído e veria aquilo apenas como um episódio comum do cotidiano, porque nós tendemos a estar mais atentos para as coisas ruins, as frustrações, as amarguras, enquanto somos mais distraídos para esses atos de bondade de Deus. Meus irmãos, a distração é uma desgraça na caminhada cristã. Irmãos, Deus sempre fez o bem no mundo e continua fazendo. E se nós nos atentamos mais para a sua bondade e levamos isso a sério, consequentemente é gerado em nós corações gratos. E o resultado disso é a alegria, o louvor a Deus e o empenho no serviço do reino de Deus, enquanto Deus é glorificado. Então, irmãos, não esperem que Deus realize coisas extraordinárias no mundo para você se espantar com a bondade dele. Permita-se se espantar com as coisas ordinárias, porém maravilhosas, que ele está fazendo no mundo. Tenhamos corações gratos ao recebermos a bondade de Deus, de modo que o nosso serviço a Deus, na Igreja de Cristo, ou ao nosso próximo em geral, vá sendo aperfeiçoado através da bondade de Cristo em nós. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos mais atentos para a bondade de Deus em nossas vidas
e no mundo, e rendamos louvor ao Senhor todos os dias da nossa vida. Vamos orar. Senhor bendito Pai, Tu és o Deus que olhaste para nós e se compadeceste de nós. Éramos pecadores, merecedores da Tua ira eterna. Mas o Senhor, porque é bom, absolutamente bom, se compadeceste de nós e nos livrou da condenação eterna e nos trouxe, Senhor Deus, para a vida eterna. Nós adoramos um Deus bom, nós adoramos um Deus que tem um caráter bom. Nós somos gratos ao Senhor pela Tua salvação, ó Pai, pela salvação em Cristo. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a estarmos mais atentos para as Suas ações de bondade diárias, para que tenhamos corações gratos, para que a nossa alegria seja cada dia completada no Senhor Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor Deus, das murmurações. Livra-nos, Senhor Deus, de sermos regulados, condicionados pelas circunstâncias. Ajuda-nos, como ensina o nosso irmão apóstolo Paulo, a pensarmos nas coisas do alto, a meditarmos nas coisas do alto, a deleitarmos no Senhor e sermos direcionados, dia após dia, pela Tua santa bondade. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém.